Olá, o meu nome é Kátia Godinho, sou Clinical Nurse Specialist, portanto, enfermeira de prática avançada e trabalho diariamente com bebés e crianças intensas, nomeadamente na área da regulação, neurodesenvolvimento e perfis sensoriais. Antes de começarmos, quero deixar claro que este conteúdo é informativo e educativo, não substitui nem pretende substituir o acompanhamento individual ou a avaliação por parte de profissionais de saúde ou de educação. O objetivo é ajudar-vos a compreender melhor o comportamento das crianças. Hoje vamos falar de algo que muda completamente a forma como nós entendemos o comportamento infantil. Vamos falar sobre perfis de funcionamento. Todos nós temos um perfil dominante, mas nos bebés e nas crianças intensas esse perfil é muito mais marcado. Quando não o compreendemos, surgem conflitos, frustrações e muito desgaste. Vou então explicar-vos cada perfil, como identificar esse perfil no dia a dia, mas também de uma coisa muito importante, que é como esses perfis podem entrar em conflito, seja entre pais e filhos, entre irmãos ou entre duas crianças, seja até mesmo em nós próprios. Então, eu falo essencialmente de quatro tipos de perfis: perfil físico, perfil auditivo, perfil visual e perfil misto. Ou seja, como eu disse no início, todos nós temos um perfil de funcionamento que é predominante, mas todos nós, obviamente, temos características de todos os perfis. É isso que dá a riqueza sensorial do nosso dia a dia, do nosso mundo, do nosso ser. No entanto, quando características de um determinado perfil são mais flagrantes, falamos então do perfil predominante. Eu falo então do perfil físico, visual, auditivo e misto. Nos perfis mistos é quando características de dois perfis diferentes são igualmente predominantes para aquela pessoa, para aquela criança. Ora então, vamos falar sobre perfis físicos. Uma criança que tem um perfil de funcionamento físico é uma criança que sente o mundo através do corpo, que vive através das sensações físicas que o seu ambiente lhe proporciona. São crianças que precisam do movimento, precisam dessas sensações para se conseguirem regular, para se conseguirem reorganizar. E não é porque não sejam obedientes ou porque sejam teimosas, quando muitas vezes os pais dizem para de balançar na cadeira ou para de andar só a mexer nas paredes, a ir contra as paredes. É mesmo uma questão de necessidade. As crianças precisam de sentir o ambiente no seu próprio corpo, precisam de sentir as experiências através do seu próprio corpo. Então, o que é que nós podemos identificar numa criança que tem um perfil físico? É uma criança muito mexida, que anda sempre a correr, a saltar, precisa muito de contacto, de colo, procura pressão, abraços, carinhos, e tudo tudo passa por estas sensações corporais. É uma criança que, quando está feliz, vai correr, vai saltar, vai dar abraços muito apertados. Quando está zangada, quando faz birras, as birras são também muito físicas, portanto, atira-se para o chão, bate nos outros, morde, portanto, passa tudo muito por estas sensações físicas. Quando estas crianças precisam de fazer uma atividade que exige que estejam mais sossegadas, pode ser interessante então dar-lhes um pequeno momento de movimento controlado antes dessa atividade. Pode ser, por exemplo, se tiverem um trampolim, olha, vai saltar 5 minutos no trampolim e depois vens para a mesa, ou vais fazer os trabalhos. Isto ajuda muito quando é os trabalhos de casa. Vai saltar 5 minutos no trampolim e depois vamos fazer uma parte dos trabalhos de casa. E depois vai saltar mais 5 minutos ou 10 minutos, uma pausa ali a meio dos trabalhos e vamos acabar os trabalhos de casa. Portanto, são crianças que realmente precisam deste movimento para se conseguirem regular. Em termos de aprendizagem, as crianças com perfil físico aprendem muito melhor se estiverem em movimento. Por exemplo, se estiverem a andar se precisarem de decorar alguma coisa, decoram geralmente muito melhor se estiverem a andar pela casa a recitar aquilo que têm que decorar ou a ler aquilo que têm que decorar. O movimento ajuda aqui também a integrar a aprendizagem. Se, por exemplo, tiver que estudar e que não possa estar a andar, não é? Se tiver que fazer cálculos, por exemplo, ou escrever alguma coisa, uma boa estratégia é, ou em vez de uma cadeira, terem uma bola de pilates, onde podem balançar, ou pôr uns colãs velhos, por exemplo, nas pernas da cadeira para a criança poder mexer os pés. Portanto, se há uma mensagem que eu gostaria que vocês guardassem deste perfil físico, é que não é agitação, não é desobediência, é necessidade de se regularem através do movimento. As crianças que têm um perfil visual processam o mundo essencialmente através daquilo que veem. Portanto, o ambiente visual, o espaço visual, tem um grande impacto nestas crianças. O que é que podemos identificar então como sendo sinais de que há aqui um perfil visual que é um bocadinho predominante?
São crianças que não conseguem funcionar quando o ambiente está caótico, que se podem desregular perante estímulos visuais muito intensos, e muita atenção aqui à questão dos ecrãs. Os ecrãs, para todas as crianças em geral, mas para as crianças visuais em particular, é um bocadinho um pau de dois bicos, porque, por um lado, enquanto elas estão a ver televisão ou a jogar, ou enquanto estão face aos ecrãs, parecem mais calmas. Por outro lado, isto dá-lhes uma grande quantidade de informação visual e faz com que depois fiquem ainda mais desregulados quando chega ao fim daquele período de ecrãs. Portanto, muita atenção aqui com os estímulos visuais, mas volto a reforçar, esta questão dos ecrãs é válida para todas as crianças. E faço aqui um pequeno parênteses para explicar um bocadinho, porque eu acho que nunca é demais falarmos sobre isto, esta questão dos ecrãs. Uma criança não tem capacidade para conseguir processar a quantidade de informação que lhe chega de um ecrã em termos de cores, de velocidade, de movimento e, portanto, pode facilmente ficar sobrecarregada. E quanto mais pequena a criança for, mais isto é importante. Portanto, nas crianças visuais, muita atenção ainda mais a este pormenor dos ecrãs. São crianças que geralmente precisam de uma base visual para conseguirem funcionar e até para aprenderem depois quando entram na escola. Precisam de ver os objetos, de ver as rotinas, de ver aquilo que precisam de fazer. A aprendizagem nestas crianças funciona muito bem através de os mapas mentais, de resumos com cores diferentes, com formas diferentes. Deem-lhes cadernos, canetas coloridas, stickers, porque são realmente crianças que aprendem muito visualmente. Estas crianças visuais, quando entram, por exemplo, num quarto que está desarrumado, cheio de brinquedos, elas podem não conseguir funcionar. E por muito que nós digamos, vai arrumar o quarto, ela simplesmente não consegue, ela não sabe por onde é que há de começar. Então, deem-lhes dicas visuais. Olha, começa por arrumar todos os Legos, por exemplo, ou começa por arrumar todas as Barbies, ou começa por arrumar todos os carrinhos vermelhos. Deem-lhes pistas visuais para que consigam então organizar-se neste processo de arrumação, porque senão é mesmo difícil, elas bloqueiam e não conseguem começar. Portanto, mensagem a reter para aqui as crianças que têm um perfil maioritariamente visual é: caos externo é igual a caos interno. Portanto, estas crianças precisam mesmo que o ambiente visual esteja em ordem. Crianças com perfil de funcionamento maioritariamente auditivo são crianças que processam a informação através dos sons, sejam sons mais fortes ou sons mais subtis. São geralmente crianças que conseguem perceber ruídos ou barulhos que as outras pessoas nem sequer dão conta. Por exemplo, o tic-tac de um relógio na parede. São crianças que se assustam com barulhos fortes, com barulhos inesperados, como por exemplo uma buzina, o aspirador, um robô de cozinha a funcionar. São crianças que precisam que lhes falem com clareza, com serenidade e com calma. Podem se desorganizar em ambientes muito ruidosos ou confusos. E é comum vermos estas crianças taparem os ouvidos quando sentem que o nível de ruído ultrapassou aquilo que elas conseguem processar. Por exemplo, ir a um restaurante com estas crianças pode ser um grande desafio, porque o restaurante tem uma carga sensorial enorme entre muitas pessoas, o barulho das pessoas a conversarem, o barulho dos talheres, o barulho de pessoas a mastigarem e tudo isto, toda esta carga sensorial muito auditiva também, faz com que seja por vezes difícil a crianças que têm um perfil predominantemente auditivo conseguirem, enquanto são pequenas, passar muito tempo dentro de um restaurante. E quem diz restaurantes diz outro tipo de ambientes com uma carga de ruído elevada, como por exemplo no supermercado. No supermercado nós temos também, temos além das luzes, muitas vezes temos música, temos muitas pessoas, principalmente agora na altura das festas, muitas pessoas a passearem nos supermercados, portanto muito barulho, portanto muita carga sensorial, principalmente aqui para estas crianças com o perfil auditivo. E isto é importante também termos em conta quando, nas reuniões das festas do fim do ano, que para estas crianças com perfil auditivo, os jantares de família podem ser um grande desafio, porque temos muitas pessoas a falarem, muitas vezes temos a televisão ligada, temos música de fundo e temos carros a passarem na rua. Lembram-se que eu disse que estas crianças valorizam ou ouvem, apercebem-se de barulhos que nós muitas vezes ignoramos. Portanto, carros a passarem na rua, o relógio a fazer tic-tac, tudo isto é uma carga sensorial que pode deixar estas crianças, de facto, sobrecarregadas e desorganizadas. Portanto,
uma estratégia que vocês podem usar é irem para uma divisão mais calma, de vez em quando fazer aqui umas, entre aspas, umas pausas sensoriais. São crianças muitas vezes que, para se conseguirem regular, cantam, que gostam também que o cuidador cante para elas, que lhe conte histórias. Portanto, mensagem a reter aqui do perfil de funcionamento auditivo é que o barulho rapidamente se torna em excesso de informação para estas crianças. E depois temos então os perfis mistos. Podemos ter um perfil misto visual-auditivo, físico-visual, físico-auditivo e, portanto, há aqui algumas especificidades que temos que ter em conta nos perfis mistos, porque são crianças que se podem desregular ainda mais facilmente. Por exemplo, uma criança que tem um perfil físico visual pode, como falámos há pouco, no caso dos trabalhos de casa, ir saltar 5 minutos num trampolim antes de fazer os trabalhos de casa, mas se chegar ao sítio onde vai fazer os trabalhos e a mesa estiver totalmente desorganizada, a criança pode então desregular-se e ter mais dificuldades em conseguir atacar os trabalhos de casa. Portanto, se puserem a questão, então, mas ela acabou de ir para o trampolim, teve aquele movimento que precisava e chega aqui e não consegue trabalhar na mesma, prestem então atenção ao ambiente à volta dela, porque estas crianças, o perfil visual, precisam de organização visual. Portanto, mensagem a reter aqui nos perfis mistos é que estas crianças são crianças que têm necessidades diferentes em simultâneo. Vamos então agora falar aqui de uma coisa que impacta realmente a forma como nós olhamos para o comportamento da criança, a forma como nós olhamos para os conflitos entre crianças, os conflitos até mesmo entre adultos, mas também entre pais e filhos, entre irmãos, que tem a ver com a questão dos perfis. Por exemplo, imaginem que têm 2 filhos. Um deles tem um perfil visual, um deles tem um perfil físico. Então, a criança do perfil físico vai correr, saltar, vai deixar geralmente brinquedos espalhados em todo o lado, e a criança que tem um perfil visual precisa então daquela ordem no seu ambiente e vai então desorganizar-se quando vê o irmão ou a irmã a saltar por todo o lado, a correr, a espalhar brinquedos, e portanto podemos ter aqui um conflito entre irmãos sem que muitas vezes nós saibamos porque é que eles não se conseguem, entre aspas, dar bem. Não é uma questão de não se darem bem, é uma questão de terem necessidades diferentes. Então nós precisamos de conseguir compreender as necessidades de cada um para então conseguir começar a trabalhar isso e dar-lhes então condições para que possam brincar juntos sem que nenhum deles entre em sobrecarga. Se tivermos, por exemplo, uma mãe auditiva e um filho físico, o filho físico tem tendência a brincar de forma efusiva, não é? Mais uma vez aqui, a saltar, a correr, a fazer barulho com os brinquedos, e a mãe auditiva tem alguma dificuldade em gerir esta sobrecarga de informação auditiva e, portanto, isto pode aqui causar um conflito. Mais uma vez, estamos perante um conflito de perfis, portanto, de necessidades diferentes, de 2 perfis diferentes, e mais uma vez, quando temos consciência disso, conseguimos então pôr em prática estratégias que vão ajudar a melhorar aqui estes conflitos. E ainda vou falar aqui de uma coisa que raramente se fala, que é o conflito interno da pessoa que tem perfil de funcionamento misto. E vou-vos falar então do meu exemplo. Eu tenho um perfil de funcionamento misto, físico-visual, o que significa que o meu lado visual precisa de ordem, organização, espaços arejados visualmente, mas o meu perfil físico precisa de movimento, de saltitar de um lado para o outro e muitas vezes tenho dificuldade em manter essa organização que preciso. Portanto, o meu corpo e o meu sistema visual precisam de coisas diferentes ao mesmo tempo. E isto cria aqui um conflito, muitas vezes, que não é fácil de gerir. E é importante falarmos sobre isto. Não é falta de disciplina, não é desorganização, não é preguiça. É simplesmente o corpo e o cérebro enviarem sinais diferentes na mesma altura, perante a mesma situação. E quando percebemos isto, somos muito mais compreensivos connosco próprios e também com as nossas crianças. Se este vídeo te ajudou a identificar o perfil das tuas crianças ou até o teu próprio perfil, deixa aqui nos comentários qual deles faz mais sentido para vocês. Eu sou a Kátia Godinho, Clinical Nurse Specialist, portanto enfermeira de prática avançada, e partilho conteúdos sobre bebés e crianças intensas, com uma abordagem sensível e baseada na ciência. Obrigada por estares aí. Até ao próximo vídeo.